Boa noite, irmãos da Igreja Presbiteriana Fazenda Rio Grande. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo também a todos os irmãos que nos acompanham através da internet. Nós continuamos reunindo o povo de Deus em seus lares e cultuando a Deus nos seus lares. E neste domingo de Páscoa, de maneira histórica e bem diferente, atípica do que nós estávamos acostumados, nós também vamos celebrar a Páscoa no nosso lar, cultuando ao Senhor. E para iniciar, então, eu quero convidar os irmãos a que façamos uma oração de invocação, pedindo e clamando pela presença do nosso Deus em nossos lares. Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome, Deus. Pai, em nome de Jesus, aquele que é o teu Filho e nosso Senhor, aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que verteu o seu sangue precioso no Calvário para o perdão dos nossos pecados. Em nome dele nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor venha com poder e graça agir no meio do teu povo, no meio da tua igreja, nesta noite, ó Pai, e falar aos nossos corações. Se faz presente, ó Deus, neste culto que prestamos. Sabemos, ó Pai, que não é o culto público, que o Senhor é digno de ser cultuado publicamente também, ó Deus, não somente em nossos lares, não somente com o nosso culto individual, nosso culto familiar, mas, ó Pai, estamos impedidos e sabemos que isso também está debaixo do controle do Senhor, debaixo da tua vontade permissiva, ó Pai. E assim nós te suplicamos que o Senhor venha nos dirigir enquanto os teus filhos, que prestamos culto ao Senhor em nossos lares, ó Pai. Sê conosco neste momento, sê com cada família que está, ó Deus, se encontrando com o Senhor neste momento, ó Pai. E nos dirige em nossas orações, ó Deus, na pregação da tua palavra, na meditação da tua palavra, ó Deus, no cantar dos nossos lábios. Assim nós oramos em nome de Jesus, teu Filho e Senhor nosso, hoje para todo sempre. Amém. Irmãos, nós vamos iniciar esse culto lendo o texto do profeta Isaías, capítulo 53. Você que tem aí a sua Bíblia, abra ela no profeta Isaías, capítulo 53, e acompanhe a leitura juntamente comigo. A palavra de Deus assim nos diz: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu Senhor, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse é o nosso Deus, Deus digno de toda honra, toda glória e todo louvor, e que através da boca do profeta Isaías anunciou o seu Cristo. O Cristo que hoje nós celebramos, que vive e reina. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, e nós louvamos e bendizemos o nosso Deus, porque Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Essa é a Páscoa dos filhos de Deus. Vamos cantar em louvor e adoração ao nosso Deus, o hino de número 19. Cantemos aí nos nossos lares o hino de número 19.
de vitória, os que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, e gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Irmãos, também é tempo de ler Isaías 53, verso 5, que nós lemos no princípio, mas de maneira especial no momento de contrição, no momento de confissão de pecados. O texto nos diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o momento em que no culto nós nos reunimos para confessar ao Senhor os nossos pecados, os nossos erros e as nossas falhas. Seja o Senhor benigno para conosco, misericordioso, assaz benigno, e perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus. Façamos um minuto de oração silenciosa, depois eu estarei orando em voz audível e cantaremos o hino 266 do Inário Novo Cântico. Oremos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós vamos orar em ato de contrição, de confissão de pecados, Pai. Oremos. Santíssimo Deus, confessamos os nossos pecados diante do Senhor e clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, ó Deus, para que essa Tua palavra se cumpra em nossas vidas. Ó Deus, Teu Filho que foi traspassado, que foi, ó Pai, moído pelas nossas iniquidades, levou sobre Ele todo o castigo para trazer a nós a paz. É em nome dEle, por amor dEle, ó Pai, que nós chegamos a Ti e confessamos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Ó Pai, em Cristo Jesus te pedimos, perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos e santifica-nos no sangue do Teu Filho Jesus Cristo, o Teu Cordeiro Pascal, e que encontremos nele a paz contigo, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho e Senhor nosso, hoje e para todo sempre. Amém. Cantemos o hino 266 do Inário Novo Cântico.
se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Irmãos, tendo cantado então o hino 266, passamos agora ao momento infantil. Será trazida aí para as crianças uma historinha da Páscoa, o Cordeiro de Deus que foi imolado em nosso favor. Acompanhemos juntamente com as crianças. Vamos levá-lo até Pilatos. É Pilatos quem vai decidir se ele vai morrer ou não. O que ele fez de errado? Ele diz para todo mundo que é rei. Isso é verdade? Você é o rei dos judeus? Eu nasci para dizer a verdade e vim ao mundo para servir. Mas o que é a verdade? Toda Páscoa eu solto um preso. Vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? Barrabás! Eu não quero prender Jesus, mas vocês estão fazendo isso. Você pensa que é?
Salve, ó Rei dos Judeus! Sabe onde fica o seu palácio? Fica em um lugar chamado Calvário, e é para lá que nós vamos. Ele merece isso! Ele fica achando que é rei! Ele não é rei nada! Não é rei não! Meu filho! Meu filho! Ei você vem aqui e ajude Jesus a carregar a cruz. Vamos, Rei dos Judeus! Não temos o dia inteiro! Mulheres de Jerusalém, não chorem. Vamos, vamos, Reis dos Judeus! Em pé já! Vamos fazer um sorteio para ver quem fica com o manto. Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Como é que é aí? Tá falando que é o Cristo? Tira a gente daqui então. Ele não fez nada de mal. Nós que merecemos morrer assim. Jesus, quando entrar no paraíso, me leve junto com você. Hoje mesmo entraremos no paraíso. Aos outros você salvou. Agora, salva a ti mesmo. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Meu Deus, por que me abandonastes? Tenho sede. Quer água? Toma esse vinagre! Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que ele dizia era verdade. Realmente ele era o Filho de Deus. Ele já está morto. Nós crucificamos o Filho de Deus! Vamos, me ajude a tirar Jesus daqui. Olá, o meu nome é Maria Madalena. Essa é minha amiga Salomé. Naquele dia, eu e minha amiga estávamos muito tristes. Você quer saber por quê? Nosso amigo Jesus não está mais conosco, pois algumas pessoas malvadas machucaram e o colocaram em um lugar muito escuro e frio. Vamos, Salomé! Vamos levar essas flores para colocarmos na gruta onde Jesus está. Escolhi essas porque são tão cheirosas. Ai, Salomé, quem vai tirar a pedra para entrarmos? Essa pedra é muito pesada e grande.
Nossa, a gruta está vazia. Por que estão chorando? Onde você colocou Jesus? Estamos procurando por ele. Ele não está mais aqui. Ressuscitou. Vão e conte a todos os seus amigos que Jesus está vivo. Quem vocês estão procurando? Estamos procurando Jesus. Se você sabe onde ele está, conte para nós. Maria Madalena, por que está chorando? Mestre, meu amigo Jesus, é você? Vão e contem tudo aos meus amigos. Jesus está vivo! Jesus está vivo! Tendo agora nós também acompanhado com as crianças, vamos cantar 2 cânticos que lembram a nossa Páscoa, que lembram o louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Cantemos. A terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável,
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Irmãos, tendo nós até aqui adorado ao Senhor com nossos cânticos, com o meditar no nosso coração, as nossas orações, nós também adoramos com o cantar cânticos e hinos de louvor ao nosso Deus, mas agora vamos continuar adorando ao Senhor através da meditação da palavra do Senhor. Ler, estudar e proclamar a palavra do Senhor também é culto e adoração ao nosso Deus. E eu convido os irmãos nesse momento muito propício a ler o Evangelho de Mateus, capítulo 28, Mateus 28, do verso 1 em diante. Então abra a tua Bíblia em Mateus 28, do verso 1 em diante, e acompanhe comigo a leitura do texto, que diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Irmãos, vamos orar mais uma vez para meditar na palavra do nosso Deus. Pai Santíssimo, Deus eterno e todo-poderoso, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Pai, a tua palavra está posta diante de nós, e queremos, ó Deus, te suplicar em nome de Jesus Cristo, teu Filho e Senhor nosso, a direção do teu Santo Espírito, a iluminação e a expressão do teu Santo Espírito, a fim, ó Pai, de que possamos aprender do Senhor, possamos adorar ao Senhor através da meditação da tua palavra, possamos cultuar o Senhor através da meditação da tua palavra. Pai, fala aos nossos corações, transborda-nos de júbilo e alegria, ó Deus, porque este é o momento de cantar, este é o momento de adorar, este é o momento de render gratos louvores ao Senhor, porque somos salvos em Cristo Jesus, porque Ele vive, porque a cruz está vazia, porque o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado para toda a eternidade. Assim nós oramos, em nome de Jesus, o teu Filho e Senhor nosso, para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, esse texto comumente se lê em dias como hoje, dia da Páscoa, mas como um relato histórico, ele serviu para muitas pessoas, mas para nós, ele relata não somente a história do Deus homem, mas relata também um episódio da nossa salvação. O Senhor Jesus mexeu com o tempo e com a história. O Senhor Jesus se fez homem no tempo e na história e veio habitar entre nós. E esse episódio marcou o mundo, e nenhum outro líder
mundial, nenhum outro líder no universo mudou tanto a história como ele mudou, porque antes dele, nenhum outro, e nem depois dele, nenhum outro fez o que ele fez nesse dia. Tendo sido morto pelos homens, ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina. Nós ouvimos certa vez uma ilustração de que um cristão e um muçulmano conversavam, então o muçulmano disse: nós pelo menos temos os ossos, nós temos os restos mortais, nós temos o túmulo, a tumba do nosso líder. E vocês, cristãos? E aquele cristão meditou e disse: é verdade, e eu louvo a Deus por isso, porque o túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas não porque não há ninguém que nós buscamos ali restos mortais, porque não buscamos. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, porque o nosso líder não está morto, ele vive, ele reina pelos séculos dos séculos. Irmãos, ao olhar para esse texto, meu coração transborda, e eu creio que seja nítido para os irmãos nesta noite o quanto o meu coração lateja de alegria, a alegria da salvação, a alegria de estar nesse momento meditando na palavra do nosso Deus e vendo que mais uma vez nós proclamamos isso que foi escrito, e um episódio que há mais de 2000 anos aconteceu e continua latente. O mundo teme as dores, mas não teme a Deus ainda. Por isso nós precisamos aprender sobre esse texto, o que esse texto produziu em nossas vidas, na vida do povo cristão, para proclamar as verdades do Santo Evangelho, que é Cristo Jesus a salvação para todo o que nele crê. Estamos vivendo um tempo difícil de isolamento social, de dificuldades financeiras, dificuldades de N fatores que estão acontecendo. Estamos privados até mesmo de nos reunir para culto público, mas não estamos tristes, não estamos perdidos, não estamos como lemos no livro do profeta Isaías, como ovelhas sem pastor, porque o nosso pastor, o nosso Deus que se fez homem, ele está vivo e reina por todos os séculos. E eu quero convidar os irmãos a, nesse texto, aprender algumas coisas. Primeiro, ali no verso 6, o verso 6 vai dizer para nós o seguinte: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Aquelas mulheres são chamadas pelo anjo para ir e olhar a tumba, o túmulo de Jesus, e ver que ele estava vazio. E elas olham e veem que o túmulo está vazio e creem nessa mensagem. Elas simplesmente podiam duvidar e dizer: retiraram ele daqui, como nós lemos nos demais evangelhos, onde o colocaram? Mas após essa pergunta, onde o colocaram, elas creem que ele ressuscitou, porque ele havia dito que haveria de ressuscitar ao terceiro dia, e ele ressuscitou, e elas creram nesta mensagem. Quando nós olhamos para esse texto, nós somos chamados a crer que essa mensagem foi para aquele povo daquele momento, para Maria, para Madalena, para os discípulos, foi para a igreja primitiva que nasceu ali com a propagação do evangelho, com os discípulos que foram espalhando a mensagem por onde quer que estavam, para a igreja que se formava de casa em casa, para a igreja que se reunia em cada lar e partia o pão. Essa mensagem foi para aquele povo que creu, mas também essa mensagem chegou até nós, e pela força do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, nós também cremos. E é isso que nós aprendemos nesse verso 6, que nós precisamos crer que Jesus Cristo está vivo, ele vive e reina, e essa fé não basta ser apenas uma fé de um contar de histórias, mas uma fé que está viva no nosso coração. Em tempos de dificuldades, em tempos de luta como nós estamos passando, tempos de adversidades, essa nossa fé precisa ser cada vez mais viva. O nosso Senhor, o Cristo, ele está vivo, ele vive e reina, está sentado no seu alto e sublime trono. Nada passa abaixo dos seus pés que não lhe seja percebido. Cada um de nós, seus filhos, está sendo cuidado, está sendo amparado, está sendo amado e está sendo provido por ele. Há pouco tempo, alguns minutos atrás, eu havia publicado no nosso grupo que gravamos ontem o culto e por dificuldades técnicas não conseguimos
disponibilizá-lo. Então, correndo, eu saí de casa pouco antes das 6 para vir até o templo e fazer essa chamada e gravar esse culto que está sendo transmitido agora. A mensagem de ontem não foi essa que estou trazendo aqui. Foi outra. O irmão Natanael estava aqui conosco gravando e ao final eu até falava para ele: não me sinto confortável. Eu sinto que não cumpri o dever para o qual o Senhor me comissionou. E passei a noite, uma noite mal dormida, e onde cada momento que acordava, o Senhor tocava no meu coração, e aos poucos Ele foi me dando essa nova mensagem. E os irmãos sabem que nós primamos por trabalhar, por estudar, por colocar a palavra de Deus em primazia nas nossas vidas para proclamar no domingo. Passamos uma semana estudando a palavra para proclamá-la no domingo, mas quis o Senhor, e foi da sua vontade, que na madrugada de hoje eu tivesse contato com Ele, e Ele falasse ao meu coração para que trouxesse essa palavra para os irmãos, não a que eu havia gravado ontem. E por isso nada deu certo. E nós louvamos e bendizemos a Deus por isso, porque aquela oportunidade que foi gravada ontem não deu certo. Aquela mensagem não era da vontade do Senhor que fosse proclamada à igreja, talvez não nesse momento, mas essa que nós estamos trazendo hoje. Essa que nós estamos trazendo, e essa é a nossa fé, a fé de que Ele vive e reina. Ele não está no trono, Ele não está na cruz vazia que os irmãos estão acostumados a ver aqui no templo da nossa igreja. A cruz está vazia, Ele não está ali, o sepulcro está vazio, o Gólgota somente foi o palco daquele espetáculo horrendo, porque Ele já não está lá, Ele não jaz ali naquele sepulcro junto com os ricos, mas Ele vive e reina, e a sua promessa é de voltar para os seus, a sua promessa é de voltar para resgatar os seus, para que aqui haja novo céu e nova terra, para que haja o viver do Deus com o seu povo. Nós seremos o seu povo, Ele será o nosso Deus e habitaremos com Ele para todo sempre, e por isso Ele vive e reina. Por isso nós glorificamos que lá na cidade santa, a Jerusalém, não existem os restos mortais do nosso Cristo, do nosso Senhor, do nosso Deus, assim como outros líderes religiosos. Nós precisamos crer nesta mensagem e vivê-la com fé e com intensidade de vida. Nós precisamos colocar a nossa fé pautada todos os dias. Nós precisamos sentir o latejar do Cristo dentro dos nossos corações, da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, porque Ele está vivo. Ele não é um Cristo morto, Ele não é aquele Cristo que a igreja romana cultua no dia de sexta-feira santa, onde uma estátua em tamanho real do Cristo é exposta para a igreja adorar. Ele não é o Cristo que está ali inerte, mas Ele é o Cristo que vive e reina, e essa é a nossa fé que nós precisamos não só crer, mas vivê-la com intensidade de vida, em todos os momentos, em nosso lar, em nossa igreja, no nosso culto individual, no nosso culto público, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Esse é o Cristo que nos chamou para a vida eterna, e essa vida eterna não começa apenas quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, mas a vida eterna já começou nos nossos corações, quando nós fomos chamados por Ele, iluminados pelo Santo Espírito de Deus, e cremos e nascemos novamente, não da carne, mas do Espírito. Nascemos para a vida eterna, nova criatura. Creiamos que Ele ressuscitou, e vivamos juntamente com Ele ressuscitados, porque se Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Irmãos, ainda é necessário que aprendamos, ainda aqui no verso 7, ele diz assim: ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. E é como vos digo. E o verso 8 diz assim: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Verso 9, nós aprendemos a segunda coisa desse texto: não basta crer no Senhor Jesus. Como nós falamos aí, crer até, acreditar até o diabo acredita.
Conhecer o Senhor Jesus, até o diabo o reconhece como Deus. Nós lemos lá no Evangelho de Marcos, quando aqueles demônios que tomaram e possuíram aquele menino chegam aos pés do Senhor, eles tremem e falam ao Senhor Jesus: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno, para vir nos atormentar antes do tempo? O diabo conhece o Senhor Jesus, ele crê que o Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Não basta crer, mas nós precisamos fazer como essas mulheres, adorá-lo em espírito e em verdade. Talvez essa pandemia tenha sido o caminho que Deus permitiu para que o seu povo sentisse falta de estar reunido em culto público para adorá-lo. Eu te pergunto, quando você tinha a liberdade de estar aqui nesse templo, dominicalmente, seja pela manhã ou pela noite, ao longo de um ano, quantas vezes você esteve aqui para adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso? Não para estar aqui marcando presença, não para estar aqui apenas tendo comunhão com os irmãos, não para estar aqui para abastecer do café da comunhão após o culto, não para estar aqui para cantar hinos de louvores que alegravam o teu coração, mas estava aqui para adorar a Deus. Quantas vezes você abdicou disso? Será que em um ano, pelo menos 70% dos domingos deste ano, você esteve aqui neste templo para adorar ao teu Deus, aquele que morreu naquela cruz para te salvar? Quantos desses domingos do ano você esteve aqui para cultuar o nosso Deus? Quantos desses domingos você esteve aqui para adorá-lo em espírito e em verdade? Ou melhor ainda, quantas vezes você trocou a adoração, quantas vezes você trocou o momento do culto, o momento de estar aos pés do Senhor, o momento de louvar a Deus, de adorá-lo, de cantar hinos de louvor ao seu nome, você trocou isso por coisas que o mundo te oferecia toda semana, todo mês, todo domingo? Quantas vezes nós trocamos isso? E hoje estamos privados de fazer isso. Quantas vezes nós trocamos a adoração a Deus para satisfazer o nosso coração? Nós precisamos adorar como essas mulheres fizeram. Elas não estiveram no templo, elas não estiveram numa igreja, elas não estiveram em nenhum local específico, elas apenas jogaram-se aos seus pés e o adoraram. Assim como nós lemos tantas e outras vezes no Evangelho de Mateus. Mateus 8, Mateus 9. As pessoas, quando encontram Jesus, quando têm um encontro real com Cristo, elas não ficam inertes, elas adoram ao Senhor. Nós vemos a todos esses personagens descritos no Evangelho de Mateus, que quando encontram Jesus, o texto de Mateus é claro em dizer, ao encontrá-lo, adoraram-no. Jairo encontra Jesus, sendo ele um dos chefes da sinagoga, o adora. Ele o adora. Assim também nós vamos ver outros personagens descritos na palavra, no Evangelho, que quando encontram Jesus o adoram, é a primeira coisa. E nós quantas vezes temos trocado essa adoração por coisas que satisfazem o nosso coração? Que o Pai tenha misericórdia de nós e nos ensine, nos condicione e nos direcione com o seu Santo Espírito, a fim de que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, possamos adorá-lo em todo momento, não somente aqui no templo, mas nos nossos lares, na nossa adoração pessoal, em nossa adoração pública, em nossa adoração no lar. Sejamos nós adoradores do nosso Deus, em espírito e em verdade. Irmãos, devido à necessidade de trazer uma palavra breve, ter tempo hábil para ainda divulgar isso na internet, nós vamos avançar de maneira rápida, agora ali mais uma vez ao texto. Nós avançamos para o 9, agora vamos retroceder um pouquinho, que diz ali no verso 7, e depois depressa e dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Precisamos crer, iremos crer com a ação do Espírito Santo pela vontade de Deus. Crendo, temos a necessidade de adorar, e seremos direcionados pelo Espírito Santo para adorar a Deus. Talvez esse seja o tempo que Deus escolheu para isso. Mas além de crer e de adorar, nós precisamos proclamar. Essa é a tríplice aliança nossa para com Deus, o tríplice mandamento de Deus para conosco.
crer, adorar e proclamar. Essas mulheres foram enviadas, tão logo o Senhor ressuscitou, elas foram enviadas para proclamar que Ele estava vivo e que já tinha ordens para os seus discípulos. Elas creram, elas adoraram e elas já foram anunciar. E nós, como igreja, como cristãos, como filhos de Deus, já cremos? Maravilha, glórias ao nosso Deus. Já estamos adorando, glórias ao nosso Deus. Agora precisamos proclamar, e proclamar em todos os meios cabíveis, em todos os meios oportunos e não oportunos. Precisamos proclamar a mensagem de que Ele vive e reina, de que Ele ressuscitou, de que o túmulo está vazio, de que a cruz está vazia, porque Ele vive. Tem tanta gente, enquanto nós nos calamos como igreja, às vezes nos escondendo atrás de uma falsa promessa, nós dizemos assim: todos já conhecem o Cristo, todos ao longo de 2000 anos já ouviram falar do Cristo, mas não, existem pessoas que apenas ouviram falar e ainda não creram no Cristo que vive e reina. E é preciso crer que Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Irmãos, nós necessitamos anunciar a palavra. Enquanto nós estamos nos calando de dizer que Jesus vive e que Ele vai voltar, Ele vai vir do seu alto e sublime trono, vai vir para resgatar os seus, para salvar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, para unir-se com a sua igreja. Então Ele será o nosso Deus, nós seremos seu povo e caminharemos com Ele. Enquanto nós deixamos de proclamar esta mensagem, tem tanta gente proclamando mensagens que nós chamamos de falsas mensagens. Um evangelho mentiroso, um evangelho em que coloca o homem como o centro principal da mensagem. Outros proclamam mensagens de ocultismo, mensagens das trevas, mensagens que não levam à adoração a Deus. Outros proclamam a morte, outros proclamam mentiras. Estamos vivendo o tempo da fake news. E quantas fake news nós recebemos semanalmente, diariamente? Nós temos a maior das verdades na nossa mão e a igreja tem se calado. Precisamos anunciar o evangelho, primeiramente com a nossa vida, depois com as nossas palavras, se necessário for. Precisamos anunciar que Cristo vive, precisamos anunciar que Ele vai voltar, que os tempos estão se abreviando, que o tempo de Jesus está chegando, que a trombeta soará e então Ele voltará para buscar a sua igreja. Nós temos essa mensagem, sabemos que ela é verdadeira, sabemos que ela é a mais rica e poderosa de todas as mensagens. Anunciemos a tempo e a fora de tempo, proclamemos a tempo e a fora de tempo. Estamos privados de nos reunir em culto público, continuemos a nos reunir nos nossos lares. Vamos cultuar a Deus nos nossos lares, vamos proclamar o evangelho da salvação, vamos amar uns aos outros dentro dos nossos lares, vamos cuidar dos nossos vizinhos, falar a eles sobre o nosso Cristo, orar por eles, como nós temos feito aqui em nossa igreja, nossos irmãos sabem disso. Vamos amar os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, a nossa igreja. Vamos proclamar o evangelho, se necessário for com palavras, mas vamos proclamar com atitudes, com cuidado, fazendo o bem, porque a palavra de Deus nos orienta que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, este está pecando. Que nós possamos usar de todas as oportunidades que o Senhor nos dá para proclamar o evangelho, e se necessário for com palavras, seja numa visita hospitalar, seja numa visita ao enfermo, mesmo que esse não seja o tempo agora, das visitações, mas quando houver o tempo, seja no cuidado, na doação de um alimento, no cuidado naquele que não tem condições de pagar uma água, pagar uma luz, seja também naquele convite diário de vir adorar ao nosso Deus aqui, que o mundo possa nos ver como proclamadores da mensagem de nosso Deus. Irmãos, é necessário crer, é necessário temer, é necessário crer e é necessário adorar. É necessário crer, é necessário adorar e é necessário proclamar o evangelho da salvação. Quantas mentiras estão sendo contadas e nós temos a maior de todas as verdades. Não a ocultemos, mas proclamemos o evangelho da salvação. Que evangelho é esse? Jesus Cristo, Salvador de todo aquele que nele crê. E aí que essa mensagem venha calar no teu coração, que essa mensagem venha proclamar em alto e bom som que Cristo vive, que Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Glórias ao nosso Deus, porque mais uma vez celebramos a Páscoa e Ele vive. Oremos ao Senhor.
Que Deus nos abençoe. Pai Santíssimo, Deus eterno e todo-poderoso, muito obrigado pela porção da Tua palavra. Aplica, Senhor, a porção da Tua palavra em nossos corações. E que a Tua mensagem vá, ó Deus, e alcance os corações. E que ela cumpra, ó Deus, e frutifique na vida da Tua igreja. E cumpra, ó Deus, devidamente aquele efeito, aquele objetivo, aquele foco, ó Deus, para o qual ela está sendo lançada. Pai, em nome de Jesus nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor venha fazer com que essa mensagem seja como uma semente, a boa semente, e que ela encontre um solo fértil no nosso coração e frutifique a 30, 60, 100%. Assim nós oramos, Pai, assim nós suplicamos em nome de Jesus, o Teu Filho e Senhor nosso, hoje e para todo o sempre. Amém. Irmãos, recebei a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de nosso Deus o Pai e as bênçãos consoladoras e fortificadoras do Espírito Santo nosso Deus estejam com todos vós e com todo Israel do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe, que Deus vos guarde, que Deus vos proteja, que Deus vos supra em todas as suas necessidades e que tenhamos todos uma semana abençoada e protegida por nosso Deus. E nos encontraremos em breve, aí no teu lar. Saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe. Até a próxima.